Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né? Quem precisar se acomodar, tem lugares aqui na frente ainda. Fiquem super à vontade, tá? Estou muito feliz que a gente está de casa cheia. Dessa vez a gente resolveu fazer um formato pocket do evento, né? Para que a gente deixe a discussão mais próxima e promova muita conversa no final também, tá? Em nome, né, do Open the Doors, eu acho muito importante, né, agradecer os nossos colaboradores, né? A gente tem aí uma série de apoiadores dentro do Open, que é o Instituto da Vinci, que a Tânia Leal também é do Mulheres do Brasil, que vai estar aqui daqui a pouco, ela ficou de vir hoje. MCIO Brasil, Grupo Mulheres do Brasil, que está aqui hoje representado pela Fabi, e várias outras mulheres que são mulheres do Brasil, assim como eu também. Catalisa, né, do CBI, o Ecolab, a Inovativa, Biplay e Open Innovation Brasil. A gente tem como propósito abrir portas, né, para a equidade de gênero dentro do ecossistema de inovação e, com isso, potencializar um mundo mais humano e sustentável. Não seria possível que a gente desenvolvesse uma iniciativa como essa se a gente não tivesse começado dentro de um ecossistema que tivesse tanta colaboração dentro dele e tanta energia feminina para realmente fazer com que a gente sentisse a vontade e promovesse essas conversas, né, de como é que a gente equilibra isso juntos. E é dessa forma que o Learning Village, né, se tornou aí um grande parceiro e apoiador do Open the Doors, e a gente promoveu a ideia de, na Semana da Mulher, eu acho que é mais do que justo a gente trazer aí essa pauta para dentro do Learning, para que a gente promova essa conversa com todos, né? Como é que a gente colabora juntos? E, né, vou passar a voz aqui para a Juliana, né, que está representando aí o Gui, que é nosso Community Manager aqui do Learning Village, para dar boas-vindas a vocês. Obrigada, Ju. Obrigada, Michele. Muita alegria estar aqui, ver a casa cheia. Prazer, viu? Obrigada por ter vindo. Bem-vindos, bem-vindas. Então, estamos super felizes aqui de receber essa iniciativa. A Michele é uma super parceira aqui do Learning Village. Para quem não conhece, nunca veio aqui, está super convidado para voltar, inclusive, tomar um café e descobrir os nossos 7 andares que a gente tem aqui no prédio. O Learning Village é uma iniciativa da HSM com a Singularity University. Então, a sede da Singularity University é a NASA, lá no Vale do Silício, e no Brasil, né, na América Latina, a sede da Singularity é aqui, o Learning Village. A gente tem mais de 41 corporates aqui dentro e 78 startups, assim como a Michele, né? Tem diversos outros aqui que eu já estou vendo as carinhas aqui da comunidade, pessoas super engajadas. E a gente lida com vários assuntos, além desses assuntos, né, de equidade, inclusão. A gente tem também hubs setoriais de ESG, de mobilidade, de saúde, de inteligência artificial. Tem vários temas, então sigam a gente, tirem fotos, marquem a gente nas redes, @LearningVillageBR. Aproveitem muito o evento, para a gente é uma alegria receber, né, essa pauta aqui. E o nosso propósito aqui é gerar conexões através de uma comunidade forte, unida, integrada e impulsionando a inovação corporativa. Então, muito obrigada por estarem aqui. Aproveitem o evento, tenho certeza que o conteúdo vai ser de alta qualidade. E fico à disposição, Juliana Burza, Michele também tem meus contatos, se quiserem me achar no LinkedIn, para também voltarem aqui se vocês quiserem descobrir um pouquinho mais do que a gente faz, tá bom? E também sou uma mulher do Brasil, conheço aqui a mulherada, que a gente é do grupo Mulheres do Brasil, o Comitê Mundo Digital. Então, também, como é que a gente desmistifica aí o tema de tecnologia e também agregando mulheres nessa área. Muito obrigada e bom evento, então. Obrigada, Ju. E sejam todos bem-vindos que estão online, né, com a gente também. Dessa vez a gente está fazendo um evento híbrido, a gente não pode esquecer. Então, gente, se eu esquecer, Carol, que está aqui do Open the Doors, Maria Clara, que logo está chegando também, ajudem a lembrar que o importante é ser uma boa experiência para todos, né? Gente, a gente está com o microfone por conta do online, tá? Não é para amplificar a voz nem nada, porque aqui para vocês acho que está tranquilo, né? Me apresentando, eu sou a Michele Hack, eu sou founder do Open the Doors. E a minha jornada, né, de chegar até aqui com esse movimento que se propõe, como é que a gente fura as bolhas dos movimentos femininos e traz, né, o universo masculino para colaborar, né? Como é que a gente co-cria juntas essa iniciativa em prol da equidade de gênero? Então, eu precisei passar, né, por uma jornada um pouquinho feminina,
muito feminina, eu diria, né? Eu sou empreendedora há muitos anos. Já tive vários negócios em várias áreas, principalmente na área, né, de marketing. E em algum momento, quando eu entendi que o meu negócio era trabalhar com implantação de automação de marketing, e eu sabia que aquele modelo de agência, de consultoria que eu vivia, era um modelo basicamente de startup, porque eu já recebia muito treinamento nessa área. Eu comecei a ter necessidade de falar com outras mulheres que fossem também empreendedoras, mas que tivessem esse viés de tecnologia, de inovação e que olhassem para isso. E foi nessa busca, né, que eu encontrei o Grupo Mulheres do Brasil. Foi um grupo que me acolheu já de cara numa iniciativa de ciência, tecnologia e inovação. E assim, logo em seguida, me tornei líder, né, do Comitê Mundo Digital, junto com a Ju, aí nessa iniciativa que ela falou de desmistificar a tecnologia, e passei por inúmeras iniciativas de como é que a gente levava essa tecnologia para quem mais precisava, né? Como é que a gente levava a conectividade para quem mais precisava. Então, eu necessitei viver isso, entender como é que é a liderança feminina. Porque quando a gente está no mercado de trabalho, e honro muito todos os homens que me apoiaram durante a minha jornada, a gente recebe muito tipo de informação de como é que é uma liderança masculina. E a gente olha para isso como achando que é o único modelo, e a gente esquece que existe um modelo diferente. Então, quando a gente está dentro de grupos como esse, a gente está aos pares. E quando a gente está aos pares, a gente descobre, mesmo não sendo a pauta, falando de outras coisas, o que tem de tão incrível aí em relação a essas mulheres que é diferente que eu posso estar levando para o meu dia a dia e para o meu trabalho. E assim eu fui usando dessas informações, né, e conseguindo levar isso para o empreendedorismo. Migrei várias vezes de carreira. Hoje eu sou agente de inovação aberta dentro da Evox Global. Trabalho justamente fazendo a ponte, né, do que acontece das principais soluções de tecnologia com as corporates. Levando mesmo, né, como é que a gente faz isso acontecer para que realmente a gente não precise aí desenvolver toda uma tecnologia dentro, né, da empresa do zero. Né? Então, faço esse trabalho hoje. E isso me proporcionou olhar para o mercado de inovação por um outro olhar também. A gente entender como é que a gente faz esse movimento indo de um lugar para outro, né? E fazendo essa comunicação, essa conversa acontecer. E aí, nessa busca, né, da gente tentar entender como é que a gente faria isso, e a gente chegou no modelo, né, do que é o Open the Doors, depois vou explicar um pouquinho mais, que eu conheci o Wilton, né, e vi nele um grande modelo de gestor que trabalha a equidade, né, que incentiva muitas mulheres também, mas principalmente que leva pilares de equidade para dentro da gestão do seu negócio. Né? Ele já me contou essa história no começo do ano passado, quando a gente fez as primeiras entrevistas, e hoje eu tenho a honra de recebê-lo aqui nesse talk, né? E gostaria de falar um pouquinho, né, a respeito do Wilton. Ele é co-fundador e co-CEO, né? Daqui a pouco ele conta por que ele é co-CEO da Kivo, né, uma consultoria de inovação, mais de 20 anos, né, em experiência em negócios digitais. Já fez muito trabalho, muito projeto de empreendedorismo para grandes empresas no mercado, como Visa, Banco Carrefour, Cirela e várias outras. E desde 2017, né, também contribui com o ecossistema de outras maneiras, né, como advisor e mentor de startups, já fez parceria com centros de inovação, com o Vale do Silício, Portugal, Israel. Então, ele tem uma vasta bagagem aí para contar para a gente como é que a gente leva, né, essa colaboração. Então, Hilton, seja muito bem-vindo, né? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite quem está nos assistindo. Boa tarde, né? Quer dizer, daqui a pouco é noite, então boa tarde, boa noite quem está nos assistindo. Obrigado, Michele, pelo convite. Obrigado ao Open the Doors pela oportunidade, o Learning Village por nos acolher aqui, tá? E pela presença de todos vocês aqui, quem está nos assistindo. Bom, ela falou um pouco aqui da parte técnica, né, do que eu sou, da parte mais burocrática, digamos assim, né, que a gente tem que se apresentar. E, na verdade, eu sou pai de 3 filhos, 2 de 6 e 8, um já de 26. E eu digo que eu tinha muito amor para dar muito cedo, e veio o primeiro de
o meu filho Alexandre. E essa parte é muito interessante porque parte um pouco da história que eu vou contar aqui para vocês tem muita influência de quem eu sou nesse relacionamento com essas pessoas da minha vida, né? Da minha família. Bom, a gente falar um pouco aqui da Kivo, né? Do que é a Kivo, então, ela nasceu de um objetivo nosso de tentar levar para o mercado um olhar para repensar, para pensar negócios e serviços sobre a ótica de negócio e tecnologia. Até aí é o que todo mundo faz, mas design e antropologia. E aí é que está a diferença do que a gente quis levar para o mercado, né? E eu me percebi há pouco tempo que essas duas disciplinas elas têm uma determinada característica que é sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Quando você fala do mundo de negócio e tecnologia, geralmente você pensa no universo mais masculino, né? Até pelo próprio arquétipo masculino, né? De racional, abstrato, é, processos de decisões e etc. Quando você fala de design e antropologia, até pelo próprio arquétipo é mais feminino, né? O design é mais criativo, a antropologia é mais acolhedora, entendimento de contextos, diálogo, aproximação. Então, há pouco tempo eu percebi que o que a gente estava tentando levar para o mercado era uma maneira mais equânime de pensar em negócios e serviços, que é o que se fala hoje, até dentro da sigla do ESG, né? De impacto social, de impacto ambiental, de olhar para o ecossistema. Mas na época não foi com essa intenção, foi com a intenção de levar algo diferenciado, mas foi há pouco tempo que eu percebi que o equilíbrio estava ali. O equilíbrio estava ali, tá? Então a gente resolveu empreender lá atrás. E se a gente está aqui falando hoje, a empresa ainda está viva, até por conta de todos esses movimentos no Brasil, né, que não é fácil para o empreendedor, é porque de alguma forma o mercado absorveu bem e a gente conseguiu contar uma boa história até agora. Obrigada, Hilton. Quando o Wilton me contou, porque assim, gente, a gente faz 1 milhão de preparações para a gente falar de conteúdo, né? Porque é tanta história que daí vai ficar 2 horas aqui contando vários detalhes, né? Aí, quando o Wilton me contou ontem a respeito desse entendimento que ele teve, né, de que o arquétipo feminino existia dentro da organização dele como antropologia, né, e o design, e o arquétipo masculino, né, existe enquanto tecnologia e negócio, e o que isso causa, né, dentro dele, das entregas do que ele faz, eu falei, poxa, que bom, é mais uma daquelas validações que a gente fala, as coisas não chegam por acaso, né? E isso motiva bastante a gente a repensar como é que a gente muda as coisas daqui para frente. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de olhar isso tudo que a gente está falando, feminino e masculino, não veio só com o Open the Doors. Né? Não é só porque a gente precisa trazer os homens para colaborar, porque é importante. Eu acho que a gente podia dar uns passos para trás e pensar um pouquinho o que aconteceu, né, nesse nosso histórico, desse momento que a gente vive hoje, em relação ao mundo dos negócios, em relação à história. Se a gente for olhar até pouco tempo atrás, né, a gente vinha de organizações mecânicas, que era totalmente proveniente da era industrial. Né? E esse momento, ele é totalmente linear. A forma como a gente lidava com as informações ela é totalmente processual. E exatamente essa forma de ser é de um arquétipo, de uma energia masculina muito forte. E foi necessário para aquele momento que a gente viveu para construir as estruturas que a gente tem hoje. Principalmente se a gente olhar que a Revolução Industrial veio ali naqueles períodos de guerra. Né? E desse remodelar da sociedade que a gente estava vivendo. A mulher, quando começou a entrar no mercado de trabalho, foi nessa época. Naturalmente, a gente entrou nesse período
e começou a ter cada vez mais formas e comportamentos masculinos, masculinizados, né, por assim dizer. Porque o mercado de trabalho é assim. E está tudo bem, né? Foi o momento que a gente viveu. Aí a gente dá um salto, de repente a gente vai para um outro momento onde a gente começa a olhar que existia um momento de organizações orgânicas, que veio com o advento aí da internet, né, da era da informação. O orgânico por si só, a gente já não enxerga mais o processual, né? A gente já vê linhas, né, mais circulares e tudo mais. O que acontece nessa fase? A gente passa a ter um acesso a uma quantidade de informações muito grande. Automaticamente, a gente começa a olhar para o mercado e se organizar em termos de negócio de outra forma. Então, a gente precisava trazer mais agilidade e resposta para os negócios que a gente estava desenvolvendo. Se a gente parar para pensar, por que a gente trabalha aqui? Né? Por que a gente trabalha? Não é só, né, o desenvolvimento financeiro. No final das contas, a partir do desenvolvimento financeiro, é para a gente ter muito mais tempo livre e bem-estar. Tudo que a gente faz, se a gente for resumir, simplificar ao extremo, é para essas duas coisas. E aí, de repente, nesse momento que a gente entra aí na era da informação, que a gente vê as organizações orgânicas acontecendo, e essa agilidade, e a possibilidade da gente exponenciar todos esses recursos, essa forma de atender as demandas, né, as novas demandas que surgiam, a gente vê as startups acontecendo. Né? Aí a gente vê cada vez mais uma quantidade de informações que a gente passa a lidar que não consegue mais acompanhar aquele processo linear, aquele fluxo em linha reta, tudo vira gargalo. E aí, como é que a gente lida com isso tudo? Né? Aí a gente vê o design chegando muito forte, e quem é aqui da inovação, que gosta desse tema, que está aqui com a gente, consegue enxergar isso com mais clareza, né? A gente vê cada vez mais um momento extremamente caótico e bastante feminino acontecendo. Ele vem de fora para dentro. E tudo que mexe de fora para dentro, ele começa a mexer na gente. Né? A gente começa a olhar para esse momento pensando cada vez mais na experiência dos nossos clientes, na experiência do usuário. É isso que foi a grande entrega incrível que as startups trouxeram. Né? E é isso que a gente está aqui cada vez propondo, como é que a gente repensa e faz tudo de um jeito mais dinâmico, né? Para realmente chegar no resultado final que a gente precisa. Esse repensar, gente, eu gosto de trazer para a gente entender que, assim, a gente saiu, era mecânica, veio para era orgânica, mecânico masculino, orgânico feminino. E aí, o que a gente faz agora? Que momento que a gente está agora? Agora a gente está olhando, e vou trazer uma perspectiva extremamente pessoal, das conversas que a gente tem quando a gente fala do vamos juntos, vamos colaborar para a gente não ficar mais nessa disputa, né, em relação a ter mais homens ou mais mulheres. Não, precisa ser junto. Porque se a gente conseguir construir juntos uma forma da gente fazer essas entregas, a gente, de fato, se torna guarda-chuva para acolher as diversidades e atender todas essas outras demandas que a gente está tratando. Então, a partir disso, a gente entendeu que é tendo os dois, é tendo o feminino e é tendo o masculino, que a gente consegue criar negócios muito mais humanos e muito mais sustentáveis e muito mais perenes que vão estar preparados para daqui adiante. Tá? Eu quis que vocês entendessem um pouquinho dessa dinâmica, porque é a partir dela que a gente chegou no que a gente chamou aqui vocês. Vamos juntos, Xi mais Ri, pensar em como é que a gente torna negócios mais humanos e sustentáveis? E aí, nessas conversas todas, depois a gente olhar e entender essas evidências que a gente encontra, né, arquivo, né, tive várias conversas com o Wilton e com a própria Carol Zatorre, né, que é a co-founder, posso chamar co-CEO, né, da Arquivo, e antropóloga, né, e ela me trouxe os dados da ciência, dizendo, Michele, isso tudo que a gente tem, que você está falando aí como movimento, a gente também já trabalha aqui dentro, né, e trouxe mais detalhes a respeito disso. Então, quando eles contaram como isso acontecia, eu fiquei extremamente curiosa. E falei, poxa, eu acho que está aí uma boa forma da gente recontar equidade a partir desse olhar, né? De juntos desenvolver projetos, desenvolver cases e que tem resultados incríveis. Então, eu trago agora de volta a pergunta aqui para o Wilton, para ele contar para a gente um pouquinho
quais foram os grandes projetos onde ele percebeu, né, que esse trabalho com equidade dentro da gestão da Kivo resultou, né, e entregas, que eu não vou dar spoiler, porque é do Wilton aqui, em resultados de projetos muito profundos e transformadores dentro de grandes empresas, né? Então, por favor, Wilton, conta para a gente como é que esse case aconteceu e os principais resultados aí. Obrigado. Vamos lá. Estou usando aqui a minha cola, porque é importante sempre ter uma linha de raciocínio e a gente respeitar o tempo, né? Senão fica aí falando livre, eu gosto de falar. Bom, pessoal, como eu falei, a gente teve aquelas 4, vou chamar assim, de disciplinas, né? Guias, que a gente se baseou para desenvolver as soluções para os nossos clientes. Inicialmente, a partir de algumas das experiências nossas isoladas, quando a gente se juntou para formar a empresa, o discurso estava muito focado numa necessidade na época do mercado, e aí eu estou falando de 2010, 11, 12, 13, que era pensar em soluções digitais. O mercado estava se digitalizando muito mais, até por conta dos próprios aplicativos, smartphone, etc., né? O smartphone vem, surge em 2007 com toda aquela força e tudo estava indo para uma digitalização, de certa forma, web e mobile, né? Então, as empresas se sentiram extremamente ameaçadas e o processo de mudança só acontece quando você sente ameaça. Você está confortável no ofurô, com a água a 40 graus aqui no pescoço? Ninguém quer sair, né, gente? Ninguém quer ir para o frio de -20 lá fora. Entendeu? Só que tem um buraco no furô e a água está vazando. Se você não tomar uma decisão naquele momento, uma hora o furô seca e você vai congelar, né? Então, as empresas começaram a perceber um momento de ameaça e elas foram buscar algumas empresas que os ajudassem a pensar nessas soluções digitais. Mas as soluções digitais, elas necessitavam de outras disciplinas. Muito se olhava para o design, né, para criar um projeto que fizesse sentido para as pessoas que fossem usar aquele serviço. Pois bem, quando a gente começava a fazer os projetos, e começou no mundo digital, tá? Eu vou um pouco nessa linha de raciocínio para contar os cases aqui para vocês. Quem começou a contratar a gente? Banco, seguradora. O segundo cliente que nós tivemos foi uma corretora de investimentos. Essa corretora de investimentos, a diretora de marketing virou para a gente e falou: olha, eu tenho aqui uma corretora e ela é digital, a gente produz conteúdo, a gente ensina a fazer investimento, as pessoas se cadastram aqui na nossa corretora, a gente tem os fundos que podem investir, tem a carteira toda de investimento, mas a gente tem X mil pessoas cadastradas e só 30% são ativos, e desses 30% que são ativos, 80% são traders. O que significa isso? Que 80% da base de clientes dela, que é um trader, ele não é fiel à corretora. Se aparecer uma outra corretora com uma taxa de corretagem mais barata, o trader muda. E o que ela pediu para a gente? Assim, ó, eu tenho a intenção, o meu desafio é ativar essa base, que só tenho 30%, então tem 70% de potencial de ativação aqui, e entender quem são os clientes que eu tenho que investir para fidelizar esses clientes dentro da casa. E eu acho que o meu problema está na relação da experiência das pessoas com a minha plataforma. A gente falou, beleza. Isso aqui é uma hipótese. O teu desafio é uma hipótese. Tá? Primeira coisa que a gente analisou é qual é o modelo de negócio que você tem aqui. Vamos olhar o teu modelo de negócio. Aí a gente fez um exercício de co-criativo, é o processo do design aplicado, né? Fizemos alguns workshops, algumas oficinas, trouxemos pessoas de várias posições dentro do time, não de uma única posição, não de uma única visão, né? De vários recortes, e começamos a entender primeiro a visão de negócio da empresa. Depois nós fomos para a pesquisa, e aí entra, né, um pouco do aspecto da etnografia, né, da antropologia aplicada no processo de pesquisa. O design tem uma camada, o processo de design tem uma camada que chama de discover, de descoberta, de pesquisa. Mas quando a gente bota a etnografia, o contexto muda, é muito mais profundo. Eu vou trabalhar com contextos sociais, com outras visões, o repertório aumenta.
entendeu? Eu aumento meu repertório. Então, o que a gente foi fazer? A gente foi fazer conversas, entrevistas em profundidades e analisar cenários com as pessoas. Mas como é que faz esse tipo de pesquisa? Eu não chamo a pessoa para vir na corretora para conversar com ela. A primeira coisa que a gente fez foi criar personas, ou naquele caso específico, nós criamos arquétipos. Quais são os arquétipos que existem em torno desse universo de guardar dinheiro, né? Economizar ou fazer alguma poupança? E aí nós separamos 3 arquétipos e fomos selecionar pessoas que tivessem dentro desses arquétipos, nesse trabalho. Eu vou tentar encurtar. Aqui, vocês já percebem que tem disciplinas de um olhar de negócio, mas um olhar social. Eu começo a fazer esse ponto equilíbrio, né? No trabalho, a gente levar, como eu falei anteriormente, para as empresas. E aí a gente fez o trabalho, imergiu no universo dessas pessoas, a gente ia até a casa delas, ou no local de trabalho, ou marcava num café, ou marcava no shopping, onde a pessoa se sentisse confortável, mas era no ambiente dela, e não num ambiente artificial que eu estou criando, chamando aqui ela para falar sobre por que ela investe. Foi muito interessante, porque a gente conversou com traders. Traders, assim, não é aquele cara que fica lá no mercado financeiro, Faria Lima, não. Gente, tinha um procurador que ele aprendeu a tradar porque ele queria. Tinha o emprego dele, era procurador, funcionário público, bonitinho, ganhava o dinheiro, mas ele não gostava de fazer grandes economias, porque ele já tinha uma certa rentabilidade fixa. E só se ele fizesse uma grande besteira, né, que ele seria demitido. Então ele tinha uma visão, era jovem, então ele tinha uma visão de expectativa de vida que ele falava: eu não preciso fazer grandes economias nesse momento, eu tenho uma certa estabilidade, eu consigo economizar para certos momentos de vida. E eu trado alavancado, né? Tem uma expressão específica, né? Se alavanca, ele entrava com, às vezes, 20 mil, se alavancava e operava com 10 vezes isso, 200 mil, 250 mil, para fazer trade de 3, 4, 5 dias, para ganhar 10, 15, 20 mil e viajar. Era esse o objetivo dele. Então, assim, você entrava no universo de pessoas muito, muito diferentes porque estão fazendo aquilo e o objetivo daquilo. Pois bem, isso dava para a gente um repertório muito amplo. Quando a gente ia voltar para as empresas para ajudá-los a repensar no negócio, no serviço, saíam coisas incríveis. E a gente levava esse aspecto humano para os negócios. Essa visão de serviço que envolve pessoas. Nada mais do que isso. Tá? Então, eu acho que a metodologia que a gente foi desenvolvendo, ela já tinha um certo equilíbrio entre um olhar de negócio, um olhar mais humanizado para os serviços, né? Um processo bem desenhado para você descobrir, levantar hipóteses, para você fazer validação, testar hipóteses, que se fala muito do processo hoje né, de tentativa e erro, prototipação, etc. Eu digo que as empresas não têm que ser abertas ao erro, tá, pessoal? Elas têm que criar metodologia de teste de hipótese. Porque ninguém quer errar. Você quer validar, né? Você quer isso. Então não é que a empresa é aberta ao erro, você pode errar aqui. Não, querido. Não. Você tem que ter maneiras de testar aquilo que você quer fazer de maneira consciente, barata e rápida, né? Beleza. E a gente foi levando, então, essa metodologia para o mundo dos negócios. E aqui entra uma coisa interessante. Quais são os resultados disso? Nesse caso específico, essa corretora, a gente desenhou para eles um novo modelo de negócio e, junto com eles, co-criamos com eles 26 tipos de serviços, tá? Para criar esses arquétipos. Alguns serviços atendiam a um arquétipo, que era o sonhador. O sonhador era aquele arquétipo que não tinha planejamento financeiro, mas ele fazia economia para um sonho de curto prazo, uma viagem, a compra de alguma coisa, troca de carro, etc. Tinha muito sonhador que queria fazer poupança para um ente querido, geralmente um filho, um sobrinho. A gente criou um conceito de um produto chamado poupancinha, né? Que a pessoa fazia investimento no nome da outra e aquele investimento ficava... E o prazo era de aquela pessoa atingir a maioridade, sei lá, 16, 18 anos. Era um investimento baixo, podia ser na casa de 10, 20 reais. E a gente criava um exercício de gamificação para que a pessoa, né, quem
quem era o objeto, né? O objeto não, essa palavra não, mas o ente querido que ele estava fazendo um investimento pudesse depois acompanhar esse investimento enquanto na sua infância, na sua adolescência, para que quando chegasse o momento de resgate daquele investimento, ele se tornasse um estrategista, que era o segundo arquétipo, e começasse a fazer investimento sobre a ótica da independência financeira, né? Pois bem, nesses 26 serviços que foram pensados para essa empresa colocar em prática, e eu brinco com a diretora de marketing, que virou amiga depois, que eles foram implementando, eu acho que deu certo porque 2 anos depois eles foram vendidos para a XP. Né? Era uma startup, eles eram uma startup, né? E foram vendidos para a XP. Né? E hoje tem uma roda gigante ali no Parque do Vila Lobos com o mesmo nome dessa empresa. Bom, então esse foi um case que mostrou para a gente, assim, para o negócio, como ele é efetivo, tá? Usando a metodologia que a gente começou a experimentar. Agora, não foi fácil, porque o universo que eu venho, da minha formação, que é tecnologia e negócios, difere um pouco dos meus sócios na época, que era design, e da minha sócia, Carol, que é antropóloga. Então, nós tínhamos visões de mundo completamente diferentes. Além disso, tem que levar em consideração a cultura, né, pessoal? Eu sou nascido em Belém do Pará. Eu vim de uma cultura nortista, dada uma característica. O meu sócio, tinha um sócio baiano, mas que morava em Curitiba, mora em Curitiba. A minha sócia, paulista, no interior de São Paulo. Características completamente distintas que tem que ser levado em consideração na hora que você está criando um negócio. Então, a metodologia ela foi moldada com muita briga. Tá? Muita discussão, muito arranca-rabo. Né? E entrando, às vezes, em lugares emocionais difíceis. Porque você queria colocar o seu ponto de vista, o outro também queria, e a gente precisava, às vezes, de entender como é que isso se equilibrava. O ponto de vista que os meus sócios queriam me colocar era o ponto de vista mais humanizado, mais acolhedor, escutativa, que são características do arquétipo feminino. E o que eu queria levar para eles era um entendimento mais racional, mais lógico, né? Mais negócios, que são características do arquétipo do mundo mais masculino. E a gente, então, foi... Porque cada projeto, a discussão era essa. Eu falava, cara, tá, era bem assim, eu vou replicar o que eu falava, né? Porque eu tenho que falar mostrar para vocês como acontecer. Pô, galera, isso aqui tá muito Haribo, cara. O cara quer negócio, vamos olhar os objetivos, qual é o resultado que ele quer. A gente está falando aqui de margem, de EBITDA, de faturamento, de não sei o quê. Vocês estão falando de processo, de contexto social, de tererê, tarará, e aí a gente entrava naquelas discussões, né? De o que a gente quer, o que a gente quer levar de informação e de conhecimento para essas empresas, para que eles possam fazer algo relevante. E tinha também um aspecto ideológico de a gente querer fazer a diferença nos projetos e tal, e a gente ficava muito frustrado quando o projeto era engavetado, porque às vezes era Haribo demais ou às vezes tinha um recorte muito duro. Pois bem, então a gente foi aprendendo. Nesse aprendizado desses projetos, a gente foi começando a trabalhar então com empresas dessa natureza. O mercado financeiro virou um grande comprador desses nossos serviços. Por quê? Porque sofreram muitas ameaças das startups. Né? Aí a gente pega 2013, 14, 15, que foi o 15 em diante, deu um boom no mercado de startups no Brasil. Hoje, um mercado bastante maduro, com vários players nesse ecossistema, né? Vários partícipes. Né? Você tem venture capital, você tem corporações, você tem programas de inovação aberta, você tem startups dos mais diversos níveis e características. Então, é um mercado que amadureceu bastante, mas naquela época as corporações estavam super ameaçadas. E nós surfamos essa onda. Entregamos muitos projetos em diversos segmentos. Só que a gente percebeu que, apesar dessa metodologia ter sido criada com essas forças, né, eu vou dizer assim, disciplinares e também
de aspectos culturais diferentes, de olhares e recortes diferentes, a gente percebeu que pouco era implementado. Tinha muito desejo de fazer diferente e, na verdade, pouca efetividade em implementação daquilo que era diferente. Tá? Por quê? As corporações sofriam, né? Às vezes, pressões da matriz, que era internacional, né? Às vezes era um desejo pelo time da camada gerencial de fazer diferente, mas quando chegava em determinado na camada executiva era mais difícil de aquilo se provar, né, como eficiente. E a gente começou, então, a entender que o que a gente estava entregando, por muitas vezes, não virava o tipo de resultado que a gente gostava que entregasse. E aí, falando isso do aspecto mais de negócios, tá? Nesse mesmo momento, lá para o de 2018, a gente começou a perceber, nós sócios, que a gente estava brigando demais por conta disso. A gente estava discutindo demais por conta disso. E aí, nessa época, né, um pouco antes disso, eu falei que sempre tem a história familiar que eu vou envolver aqui. Os meus 2 filhos mais novos nasceram. Eu tive uma filha, a Manuela, em 2016, e eu tive um filho, o Gustavo, em 2017. Né? Assim, a Manuela no início, 16, e o Gustavo no final, 17. Então, um período aí de 2 anos entre um e outro. A gente teve uma produção assim rápida logo, né? Vamos fazer 2, a gente cuida de uma vez só e, né? Depois a gente fica mais tranquilo, já passa por esse processo de uma forma mais rápida. Não foi bem assim não, tá, pessoal? Mas rolou. Pois bem, e ser pai de menina é uma coisa muito interessante, gente. Você vai para um universo delicioso e você lida com outros aspectos, né? Que você tem que cuidar, né? E nesse momento, a paternidade, para mim, diferente do primeiro momento de paternidade que eu tive filho aos 23 anos, foi um momento que eu pude observar, eu tinha mais estrutura psíquica, financeira, psicológica, né? E eu pude estar muito mais próximo, né, desse momento de ser pai, né? E isso também trouxe um caráter transformacional na minha personalidade. Eu comecei a questionar quais eram os meus vieses, né? Quais eram as minhas sombras. Se eu estava criticando tanto os meus sócios, por que eu estava nesse embate? Por que não podia? Eu falava tanto de colaboração, né, para fora, a gente falava tanto de cocriação e tal, e internamente a gente não estava se acertando, né? E foi quando a minha sócia, que a gente sempre teve uma personalidade muito forte, eu e ela, eu comecei a ceder mesmo, para ouvir melhor, e falei, tá bom, cara, você está me provocando tanto, quais são as leituras agora que eu tenho que consumir, né? E aí eu comecei a fazer uma terapia que observava mais esse campo da masculinidade tóxica que eu tinha, né? E o que era aquilo que estava me prejudicando evoluir dentro da própria Kivo. Então tem esses elementos, né? Desse momento na empresa que a gente começou a entender que a gente estava brigando muito, né? Eu me tornar pai de uma menina, né? Eu estar muito próximo nesse momento de vida dessa paternidade, o movimento social, né? Que você observa também falando bastante disso, e aí você perceber por que a gente fazia esse trabalho, que o discurso estava desalinhado com a prática, né? E falei assim, pô, peraí, a gente está defendendo aqui uma pauta para os clientes, mas a gente tem que revisitar o nosso modelo. Então, eu lembro que a gente sentou, eu e a Carol, e a gente falou assim, a gente combinou de se ouvir mais e de aprender cada um mundo do outro, entendeu? Porque a força que a empresa tinha que entrar nesse equilíbrio também, e estava desequilibrado, parecia um jogo de disputa,
entre um querendo se afirmar e o outro não dando espaço para isso, né? Que é o que a gente vê mais ou menos acontecendo, né? No mundo patriarcal, da masculinidade tóxica, ninguém quer abrir para colaborar, ou para pelo menos permitir uma outra visão de mundo que não a sua, né? Em tempos de guerra, todo mundo querendo ou é isso ou é aquilo, eu vou te destruir. Está tudo muito tenso, né? A humanidade está nesse processo transformacional e está um pouco doentia nessa briga que não deveria ser nesse modelo. Pois bem, estou filosofando, né? Vou tentar voltar. Vou tentar voltar. Bom, então, o período que a gente passou, a linha de raciocínio é assim: a gente conseguir entregar projetos bem relevantes, olhando esses dois mundos. Internamente, a gente estava em clash. Aí a gente começou a se alinhar, porque a gente, pessoalmente, enquanto sócio, começou a mudar, entendeu? Por incrível que pareça, a Kivo, ela nasceu e rapidamente ela se tornou uma empresa com mais mulheres do que homens, né? A gente tinha antropólogas, pesquisadoras, designers, geralmente, né, do gênero masculino, feminino, sem gênero, né? A gente tinha uma gama de diversidade, né, de profissionais LGBTQIA+, bastante na empresa, né? A gente, às vezes, eu brincava que eu falava assim, se falar assim, hétero, só tem um aqui, dois ou três na empresa, homem branco, aquela coisa, né, cis, gênero, a gente era minoria, realmente. Isso era muito interessante, porque a gente aprendia muito com a diversidade cultural, com a diversidade de gênero, né, e tal. Mas ainda tinha esses embates dentro dessa visão de mundo. E a gente foi aprendendo. Para encurtar a história, a gente conseguiu entregar muito resultado para o mercado, por isso que a gente está vivo até hoje, por conta do processo, né, que a gente foi até, vou dizer assim, um pouco Caxias, de dizer, tem que seguir algumas etapas desse processo para poder ter resultado, né? E hoje nós somos uma empresa que melhorou e só está viva porque a gente conseguiu se equilibrar nesse lugar da gestão, né? Da gestão entre pessoas de mundos diferentes se entendendo. Então, hoje eu entendo muito mais o universo do feminino pelo trabalho que foi feito, pelo trabalho que eu fui buscar, não só em terapia, na vida, em leitura. Tem um livro que, para mim, foi transformador, chamado A Prostituta Sagrada. Eu comecei a entender muito dos arquétipos e do feminino por conta desse livro. Um outro livro também maravilhoso, chamado Sobre a Sombra de Saturno. São livros de psicologia junguiana, eu gosto muito, gosto de estudar por esse viés dos arquetípicos, e fui descobrir muito da minha relação familiar, da minha relação com os meus pais, né, nessa sombra, e que isso replicava no meu trabalho, na minha vida. E do outro lado, com a minha sócia, eu não posso falar 100% pelo processo dela de aprendizagem, mas eu vou falar do resultado, que é o que me impactou. Ela evoluiu muito com esse olhar de negócios, nessa maturidade mais racional da entrega, do entendimento do ponto de vista, da perspectiva também dos problemas do mundo de negócio, do cliente, do corporativo. Tá? E aí, esse amadurecimento foi tão grande que chegou um momento em que eu falei, não faz sentido eu estar nesse papel de CEO se você, junto comigo, lidera diversas iniciativas. Foi quando a gente resolveu que ela seria a co-CEO da Kivo. Quer complementar aqui o Wilton? Muitos de vocês perguntam, né, quando a gente fala dessa questão de equidade, como é que lida na prática, né? Como é que a gente lida? Homens perguntam, tá? Como é que eu realmente me relaciono melhor com a mulher sem que ela se ofenda e realmente qualquer comentário que eu faça pareça machismo? Muitos homens me perguntam isso, tá, gente? Muito mesmo. Da mesma maneira, eu percebo que muitas mulheres também se colocam nesse lugar, né, de como é que a gente
mostra, né, para o homem de que realmente a gente tem aqui uma informação relevante que a gente quer realmente contribuir e não ser interrompida enquanto a gente fala, né? Então, essas conversas práticas, a gente passa por isso o tempo todo aqui, né? A gente está vivenciando isso o tempo todo, é o que acontece dentro das empresas, é realmente a dinâmica, né, dessas grandes diferenças. E eu gosto muito disso que o Wilton traz, falando de como é que foi o desafio nos projetos, o resultado que ele criou, porque ele está falando de inovação, ele está falando dos perrengues reais, o que acontece por trás das câmeras, né, que ninguém fala. E o mais importante disso tudo, que eu acho uma reflexão, assim, para todo mundo que está aqui, quem aqui é empreendedor? A maioria. Olha que legal. E quem não é empreendedor, tá? E está dentro do mercado, ok? Legal. Sim, sim, também. Uma curiosidade que a maioria que é empreendedor já sabe disso na prática. Quando a gente empreende e a gente resolve colocar uma solução para fora e desenvolver algo no mercado, a gente precisa fazer uma reflexão para dentro. Porque a gente vai ver aquilo que o outro acabou de contar. Poxa, eu estou vendendo inovação, eu estou falando de diversidade, como é que eu faço isso para o lado de dentro? Vira uma falácia. Eu estou vivendo coisas aqui que eu não estou reconhecendo dentro de mim, né? Na prática não está acontecendo real. Então, isso a gente precisa entender também quando a gente também encara o nosso trabalho, para quem não é empreendedor, como uma carreira, como se fosse a nossa carreira ser um negócio. Um carreira mesmo, né? Para quem é executivo as a service aqui, né? Do Toya tá ali, gestor aí de comunidade desse movimento, sempre fala disso. É o mesmo movimento. A gente precisa olhar para dentro e olhar para os nossos próprios vieses, né? Se a gente fala, né, que existiu esse masculino tão forte dentro do mercado de trabalho, existiu? Não, existe, né? Porque a gente vem de uma história onde é isso que prevalecia e nós mulheres, quando entramos nesse mercado, a gente se masculinizou e foi atrás, buscou, resgatou isso tudo, começou a valorizar todo esse pilar emocional que é necessário, porque a gente precisa olhar para as nossas emoções para compreender a experiência do cliente, principalmente. Tomada de decisão, gente, ela acontece no cérebro límbico. É aonde processa a emoção. Então, começa aí a gente entender, se a gente olha que razão, né, arquétipo masculino, emoção, arquétipo feminino, eu simplesmente preciso ter os dois dentro de mim acontecendo de forma equilibrada o tempo todo, para a gente sobreviver do lado de fora com saúde mental, sem a gente ouvir tanto problema que a gente está ouvindo aí de que, poxa, burnout, não estou dando conta. O que eu mais converso com meus amigos é como é que a gente previne um burnout. Aqui dentro do Learning Village a gente conversa sobre isso o tempo todo. E aí, para não desviar muito desse assunto, né, que o Wilton trouxe, eu quero te provocar, de repente, até para você dar uma pontuada, porque uma coisa que a gente conversou algumas vezes foi da dificuldade que você percebeu no seu time, né, da mulher realmente não ter voz, e como um gestor sensível que passou por um trabalho, né, de educação de feminismo, que você me colocou dessa forma, começou a ter mais empatia, né, para mudar toda a dinâmica interna. Conta assim para a gente como é que isso, de fato, assim, tipo, acontece e quais são os benefícios que você enxergou, que eu sei que vocês entregaram esses benefícios hoje, vocês entregam hoje para o mercado. Né? Porque a partir do momento que esse olhar aconteceu dentro da gestão, que começa a gente, pessoa, a gestão, resulta em projeto, né? Um projeto completamente diferente, com outro olhar, outros resultados. A gente passa a ter o feminino e o masculino equilibrado e negócios muito mais humanizados, né? Então, conta assim, o que mudou para você, assim, e de repente até se tiver uma dica de como é que as pessoas podem trilhar esse caminho, né, de lidar com essas diferenças. A dica é complicada, né? Porque não é uma receita assim fácil, pronto. É um processo transformacional independente, né? Único de cada um. Tá. Com relação às pessoas, assim, o processo interno, gente, o que que mudou, né? O que que melhorou? Melhorou
para mim, pessoalmente, ter passado por isso, eu só posso falar da minha experiência, né? A Carol teria que vir aqui para falar da dela e as outras pessoas que passaram pelaquilo, falar das suas. Para mim melhorou porque eu passei a ter um repertório e uma amplitude de visão de mundo que me conforta, que eu gosto. Simplesmente eu gosto. Eu acho que é bom para viver assim. Diminui o embate, diminui o atrito, diminui o estresse. Porque você se estressa quando você não compreende alguma outra coisa da sua sombra, do seu eu, né? Então, é, isso refletiu muito mais na minha relação familiar do, do lidar com a minha companheira, do lidar com os meus filhos, né? Não vou dizer que consegui, né, muito, não ter algumas, né, algumas vicissitudes e desafios que eu tenho até hoje, né? Quando tem alguma coisa que pega ali dentro, você dá uma explodida e tal, acontece. Mas eu acho que assim, do lado pessoal, isso melhorou para mim, enquanto pessoa, tá? Não sei se eu estaria, que tipo de ser humano eu estaria se eu não tivesse passado por esse processo transformacional. Não sei que, não sei que tipo de doença eu estaria atraindo para mim, porque isso vai se refletir em alguma coisa no futuro. Beleza. Mas eu me sinto melhor. Do lado da empresa, eu lembro que eu comecei a perceber algumas situações em que as nossas consultoras elas eram silenciadas quando iam para uma reunião em que o board executivo não era só, né, formado por homens, mas era mais machista. Tá? Vou contar dois casos aqui específicos. Teve um caso que a gente estava fazendo um trabalho com uma empresa, em que era uma empresa super tradicional, o board era formado por homens, e a gente estava lá num processo que era explicar para esse board que a gente ia fazer uma pesquisa, né, em campo, e que a gente estava os convidando para participar da pesquisa em campo, e que teve um momento em que a minha sócia estava explicando como eles poderiam ter um olhar, né? A gente não fala, não é um olhar empático, mas é um olhar de alteridade. O que é alteridade? A empatia, você se envolve com o pesquisado. E quando você está fazendo pesquisa de campo, você não pode se envolver com o pesquisado. Você tem que ter alteridade. Alteridade é que nem um psicólogo. Eu escuto o teu problema, mas eu não me envolvo com o teu problema, eu consigo analisar melhor o teu problema. Isso é alteridade. A gente trabalha com alteridade. Então a gente foi explicar o que era alteridade, para que quando eles fossem para uma observação em campo, uma pesquisa, e eram superintendentes, etc., eles precisavam passar por esse processo para poder entender melhor daquele universo, para pensar nos novos serviços que eles estavam querendo. E tinha a ver com o mercado imobiliário. Pois bem, eu acho que, naquela época, a Carol foi tão incisiva com algumas questões do social e do aspecto e tal, que um dos diretores, o presidente, se levantou, deu um tapa assim na mesa e falou: Olha só, garota, eu tenho 25 anos nesse negócio. Você não precisa vir aqui me dizer o que eu preciso. Parará. Se levantou, falou: Não sei se vocês vão continuar nisso aqui, eu estou indo embora. O cara foi embora. A diretora que tinha nos contratado ficou super sem graça. E depois nós continuamos, né? E nós saímos e recebi uma mensagem falando assim: olha, vocês podem continuar no projeto se a sua sócia não aparecer mais aqui. Tá bom? Então, beleza. Então, ela não pode mais estar na linha de frente. Tá? Então, beleza. Continuamos o projeto, fizemos a entrega, tudo certo. Eles implementaram, lançaram um negócio lá depois de 2 anos. Mas esse movimento foi interessante porque a gente foi acolhido pelos outros membros dos executivos, né? E a coisa fluiu muito melhor depois.
Esse foi um exemplo em que assim, a gente sofreu isso e a gente foi reformulando algumas coisas e eu fui ficando mais sensível a isso, né? Porque eu passava pelo processo com eles. Uma consultora nossa, a gente estava ela tinha feito um trabalho maravilhoso, só que ela é jovem, 20 e poucos anos. E aí a gente pediu para ela defender o trabalho, né? Board de executivos. Eram 5 executivos. E ela falava, eles ficavam meio que ali, papapá, celular, darará, e eles olhavam para mim e perguntavam a mesma coisa do que ela tinha acabado de falar. E aí eu olhava para ela e eu ficava sem graça, entendeu? Eu ficava sem graça, porque e aí no final ela falou, tá vendo como a gente é silenciado? Tá vendo como nesse universo, não sei se era porque eu sou mulher, mas também a minha idade, mas ela tinha feito um trabalho incrível, foi ela que fez o trabalho, efetivamente, ninguém melhor do que ela para apresentá-lo. Então isso foi me transformando pessoalmente, porque eu fui ficando mais sensível a isso, né? Porque era muito muito duro, né, gente? É horroroso ver esse tipo de dinâmica acontecer. Então, eu acho que esse aspecto foi também um dos grandes motivadores ali para a gente mexer nessas coisas. E pelo fato de que a gente tinha uma gestão que dava vazão para isso, escutava e acolhia, cara, a gente tem pessoas que estavam com a gente no mundo que tem alto turnover de design, estavam com a gente há 7 anos, entendeu? Ficavam com a gente, gostavam do ambiente de trabalho. Então, efetivamente, é uma comunidade, né? Não era. É que tem pessoas que a gente até chegou para alguns e fala assim: pelo amor de Deus, você entrou aqui com 18. Vai, você precisa passar por outros lugares. Essa tua experiência em outros lugares vai trazer um outro olhar que vai ser bom para a gente também depois. Porque era um lugar também que ficou confortável, né? Ficou confortável para todo mundo ali, né? Todo mundo se entendia e tal. Então tem esse aspecto que era bom compartilhar e entender esse processo de mudança. Obrigada, Ailton. Eu acho que esses cases, esses exemplos, esses perrengues que a gente vive, né, abrem a cabeça para a gente repensar, né? Isso tudo que o Wilson está trazendo não é culpa de ninguém. Eu acho que a gente tem que sair desse lugar. Nossa, é culpa totalmente dos homens. Patriarcado é só isso. Não, gente. É realmente a cultura onde a gente vive. Olha de novo para a história, olha para o nosso momento, né? E é uma questão de como é que a gente faz essa interlocução acontecer de uma maneira mais fluida, né? Como é que a gente conversa entre esses dois universos de uma maneira mais fácil. Então, é sempre se perguntar dessa maneira. E eu gosto muito de trazer case por conta disso. Porque aí a gente vê isso tudo acontecendo dentro da empresa, dentro da gestão, com um time, e sabendo o que vai acontecer do lado de fora, quando a gente está lidando com o nosso cliente também. E aí, como é que a gente vai lidar com aquilo lá e não está lidando para o lado de dentro? E eu gosto, inclusive, assim, vamos tentar equilibrar um pouquinho os exemplos femininos e masculinos, né? Porque a gente fala do patriarcado, né? Agora, as minhas colegas aqui do Grupo Mulheres do Brasil, né? Eu acho que é o melhor exemplo para falar de organização orgânica. Quando a mulher está aos pares, dentro de uma organização, né, feminina, uma quantidade de feminino, também fica caótico. E bastante caótico, gente. Porque a gente deixa proliferar aquela colaboração, aquela ideação, aquele tanto de ideia, porque a gente está ali aos pares se reconhecendo né, e espelhando aquilo na outra o tempo todo. E às vezes, em muitos dos outros lugares, a gente usa bastante a nossa energia masculina, mais assertiva, tem objetivo, tem foco, tem meta. Aí, quando a gente está aos pares, aquele feminino ele se apola de um jeito, assim, lindo, porque é gostoso, a gente aprende com ele, mas aí cadê a meta? Cadê o foco? Cadê a concretização disso tudo no mundo real, né? Então, cadê isso acontecer? Então, tá vendo que não é um futuro de matriarcado também, gente? Como é que faz, então, para a gente resolver essa equação, né? Eu acho que a gente se perguntar em relação a isso. Então, a minha pergunta, né, para o Wilton, agora para a gente ir finalizando aqui, olhando para isso, né? A gente, enquanto Open the Doors, né, na sua opinião, né, como uma iniciativa que equilibra
homens, mulheres, né, olhando para um resultado de humanização, de negócio, sustentabilidade e tudo mais, diversidade, né? Como é que a gente pode, né, colaborar? Na sua visão, né, como é que isso realmente pode funcionar dentro do mercado, né? Legal. A minha visão, ela é, e a minha percepção, na verdade, do Open Endorse como um grande movimento, né? Uma força motriz que causa esses encontros, que provoca essas reflexões bastante, e isso é necessário. Agora, precisa mostrar resultados factíveis, né? Como você mesmo disse. Então, é necessário pensar que o movimento ele tem que existir, as discussões elas têm que acontecer, as provocações elas são necessárias. Mas, beleza, quais são os números que a gente pode mostrar que efetivamente estão trazendo resultado, que o movimento está trazendo resultado? Então, vocês não podem esquecer disso. Quais são os programas que o Open Doors pode se envolver e criar? Quais são os parceiros que efetivamente podem desenvolver projetos e a gente apresentar esses resultados? A gente trocou alguns links hoje, né, sobre alguns dados, né, que o Banco Mundial divulgou um dado que se o mundo tiver mais equidade de gênero, né, existe um potencial de aumento do PIB mundial em 20%, mostrando o quanto isso é bom para o mundo dos negócios também, né? Alguns dados aqui do Brasil falando que a diferença salarial entre salários de homens e mulheres, ela diminuiu, uma pouca coisa, mas já é um avanço, já aparecem os dados aí, as evidências de que efetivamente as ações estão tendo resultados. Então, esse é um exemplo que a gente precisa se apoiar, a gente precisa entregar resultados. A gente não pode ficar só nas discussões, no calor, no, no debate, no movimento. A gente precisa ir atrás de efetividade para mostrar, né, para o mercado e para as pessoas que analisam isso que tem resultado, que faz sentido, que é melhor. Não é só melhor na vida pessoal, num depoimento que eu estou dando aqui para vocês, que é muito particular e pessoal, mas é também para uma relação social. É uma evolução de negócio, uma evolução de sociedade e de planeta. O que a gente está vendo aí é um desequilíbrio completo, né? Uma destruição de um planeta por conta de uma visão de mundo completamente distorcida, né? Realmente, gente, assim, se a gente for fazer um recorte da sociedade, tem uma parte da sociedade que está muito doente psicologicamente. 80%, estava discutindo hoje com uma amiga no almoço, e ela falou assim, cara, 80% dos problemas que eu resolvo com uma executiva e que ajuda outros executivos num processo de transformação são problemas da psique, doentes, né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso e entender que esse equilíbrio ele é extremamente necessário, mas precisamos mostrar resultado, precisamos mostrar os números. Obrigada, Ailton. Eu gosto muito de olhar, principalmente, até trouxe uma cola, porque eu sempre esqueço, tá, gente? É, eu trago muito desses conceitos que embasam a experiência, né, empírica e do que eu vivi entre esses dois mundos, né, entre organizações orgânicas e mecânicas, né, e observando muito a questão de liderança. Mas eu gosto muito de me embasar, né, em conceitos também. Então, esse conceito de que o feminino está entrando muito forte no mundo dos negócios, está impactando a todos nós, né, e abstraem o feminino de gênero, né, vamos pensar como energia, como potência que está chegando cada vez mais e batendo na porta, fazendo a gente se olhar, né, vem dos conceitos da liderança Shakti, né, do capitalismo consciente. E eu também tenho uma história própria de fazer essas descobertas, né? Quando algo nos incomoda, a gente vai atrás descobrir como é que a gente resolve, né? Terapia forever, né? E por aí vai os outros trabalhos, né? Então, assim, quando a gente olha para uma liderança consciente, eu até peguei a colinha aqui, tem um quadrante. Imaginem que na parte de cima, né, do lado esquerdo, a gente tem o feminino, né? Assim, extremamente positivo, né, que faz parte da parte boa da liderança consciente,
que é a empatia, a gentileza, a inclusão, a manutenção, a abertura, a criatividade, né? Isso tudo do arquétipo feminino, né? Ele é positivo, está lá em cima, a nossa liderança consciente. E lá embaixo, numa liderança inconsciente do feminino, a gente está ali, sentimental demais, carente, dependente, irracional, fraco, manipulador. Vejam que essas características a gente enxerga em homens e mulheres, né, gente? Feminina e masculina. Né? A gente está falando de arquétipo, essas energias. Quando ela é consciente, ela lá em cima é incrível, e quando ela é inconsciente, ela se apresenta dessa forma. No outro quadrante, na parte de cima da liderança consciente, né, do arquétipo masculino, a gente tem clareza, assertividade, foco, direção, né, disciplina e tudo mais. E aí, quando a gente olha para o negativo disso, né, para a liderança inconsciente, a gente tem agressividade, arrogância, violência, fome de poder e um vazio existencial. Né? Ele emperra ali. E a gente sente isso o tempo todo. Então, um macete assim, para a gente sempre estar consciente é, se eu sentir que eu estou dentro da minha polaridade negativa, né? Se ela for masculina, eu olho para o oposto, inverso, que é o feminino, positivo, para poder me reequilibrar. E isso vai acontecer o tempo todo. Quando a gente olha para dentro da inovação, que é o paralelo que a gente está fazendo o tempo todo, a gente tem, de um lado, a ideação, cheio de arquétipo feminino, e do outro lado a gente tem o delivery, né, que é o arquétipo masculino. A gente só vai ter negócios de sucesso, perenes, sustentáveis, se a gente tiver os dois, em equilíbrio. Então, tudo que a gente olha para fora, a gente vai ter que olhar para dentro o tempo todo. Né? E a gente, enquanto Open the Doors, respondendo até essa pergunta, a gente entendeu e quer continuar fazendo duas coisas, né, que são muito importantes. Que a gente já vem há um ano aí com o movimento de realmente reunir as pessoas e compartilhar essas ideias, e trazer pessoas como o Wilton e outras que a gente já trouxe para cá, para entrevistar, e cases, inclusive, contando a respeito das suas experiências que estão mudando a forma da gente enxergar isso tudo. Então, enquanto movimento, a gente vai continuar fazendo isso. E para isso a gente tem uma comunidade, tá? Tem aqui um link, né, que dá para escanear ali, para acessar o nosso Linktree, tem o link para acessar a comunidade, tem o link para conhecer as nossas redes sociais, ver os conteúdos que a gente compartilha. Esse conteúdo que o Wilton acabou de falar, de 20% do PIB, a gente compartilhou hoje, né, que o Banco Mundial aí divulgou, né, do aumento do PIB, se a gente tiver PIB mundial, né, se a gente tiver equidade, a gente compartilhou lá dentro do LinkedIn. Então, dá para vocês colaborarem, estarem sempre com a gente. E dentro da comunidade, é para a gente discutir essas coisas. É para realmente a gente trazer esses assuntos e a gente pensar como é que a gente vai para frente com isso. Tá? E a gente vai ter encontros regulares agora, né, online, para que a gente possa promover essas conversas. Então, eu sei que às vezes está aqui no presencial, o pessoal que está ali no online, é difícil de estar numa agenda, então a gente vai ter sempre encontros menores também. Tá? Fora isso, tirando o pilar movimento, a gente vai olhar, e já está fazendo isso, né, enquanto negócio, porque a gente precisa promover como é que a gente desenvolve essas lideranças, como é que a gente apoia o desenvolvimento das lideranças. E, para isso, a gente consegue, com consultoria, né, realmente de trabalhar com os times, como é que a gente ajuda a desenvolver equidade, né, dentro das empresas. Dá para a gente desenvolver um programa juntos. Tem muita coisa que a gente, enquanto time que está aqui e que está nos apoiando, que já trabalha dentro da inovação e já veio do mercado, né, com bastante bagagem de experiência, assim como o time do Wilton, que está aqui. A gente tem várias pessoas dentro do Open the Doors hoje também, que nos apoiam para a gente desenvolver esses programas de consultoria. E precisa de treinamento, né? Eu acho que tanto quando a gente fala de hard skills, de competências, que a gente sabe que precisa cada vez mais de mulheres, né? Dentro da área de tecnologia, a gente precisa possibilitar, né? Usar dessa rede como um todo e sempre estar promovendo isso, que a gente consiga apoiar nesse desenvolvimento, porque tem muito parceiro para apoiar, e a gente mesmo tem várias capacitações. E aí, quando a gente olha para um processo de mentoria, a gente precisa olhar para esse processo, esse equilíbrio. Como é que a gente faz isso em relação a gente? A gente tem programa desenvolvido para isso, que a gente realmente já implantou em diversas outras ocasiões para possibilitar que essas conversas aconteçam com mais fluidez. E aí vem aquela pergunta, né? Vocês têm aí uma receita de bolo de como é que a gente lida aqui nessa comunicação, né, entre homens e mulheres? Não, gente, isso não tem.
isso realmente é ainda um processo, né? Porque Comunicação entre homens e mulheres, receita de bolo, terapia. Olha, em 2018 a gente teve um arranca-rabo na Kiva e a gente precisou de mediação. Aí nós trouxemos um psicólogo organizacional, foi até a minha companheira é psicóloga, e aí a gente sentou e conversou. Eu falei, eu tô com esse problema, cara, eu não sei como resolver. Ela fala, cara, você precisa de um psicólogo. Eu falei, mas para a empresa? Ela falou, é, psicólogo organizacional, ele vai facilitar. O que está faltando é facilitação de conversa. Vocês estão cada um com sua lente, e aí deu certo, aí funcionou. E ontem eu estava na terapia com a minha sócia. A gente faz terapia juntos. Desde então, a gente tem uns momentos que a gente fala, puta, estamos precisando falar disso ali, né? Então, não faço terapia com a minha companheira, mas faço terapia com a minha sócia. Então, essa é a dica da terapia. gente, foi o primeiro case que eu ouvi de terapia corporativa, assim, de sócios, tá? Não sei vocês, mas foi o primeiro. Ah, olha, agradeço. Bom, gente, assim, gostaria de agradecer demais a presença de todos vocês, né? A gente está chegando perto aqui das 19 horas, que foi o horário combinado, porém, né, é da disponibilidade de vocês. Assim, como que eu vou dizer que já veio um ritual? Todos os eventos Open the Doors, a gente deixa vocês perguntando e a gente vai respondendo. Então, temos mais um tempinho aí, se vocês quiserem. E aí só fazer né? E inclusive para a galera do online, né? Porque eu sei que tem gente aí com pergunta também. Depois a gente já abre ali. Então, agradecer, tá, pessoal? De verdade. Levem o Open the Doors, né, para dentro das organizações, onde vocês estiverem, porque a gente consegue ajudá-los a melhorar essa interlocução, que a gente sabe que precisa. Como movimento, participa. Né? Vem com a gente, tem aqui vários mecanismos aí de participar. Pode estar com a gente dentro das redes sociais, pode estar com a gente dentro da comunidade. Né? E a gente está lançando uma pesquisa, inclusive, não vamos esquecer essa pesquisa muito importante, porque uma coisa que eu percebi mesmo dentro de ecossistema, em alguns momentos, em algumas pautas, quando a gente está dentro de alguns eventos, tem uma predominância muito grande de homens. Dependendo do tema, às vezes a mulher olha para aquele convite e fala: ai, não vou, acho que não é para mim. Gente, precisa ter uma ação proativa de convidar a mulher a interagir e estar nesses ambientes. A gente tem que lembrar disso. A gente sabe que tem pautas que a gente vai encontrar muito mais mulheres, está tudo bem. Mas pense naquelas pautas onde a gente não encontra mulheres. A gente não vai conseguir fazer esse equilíbrio legal da gente olhar para de uma maneira mais sensível para o mercado se pelo menos não tiver uma representatividade. Isso não vai acontecer. Então, façam de forma proativa. Levem, convidem. Mas a gente criou uma ferramenta para isso, para indicação. Tá? Então, dentro do Linktree, tem um link de pesquisa para que vocês possam indicar tanto a mulher, independente da área, né, como uma pessoa né, de conteúdo, referência no mercado, como um homem nesses pilares He for She aqui que a gente tem do Wilton e vários outros que tem aí, tem tanto modelo, não é só modelo do Wilton, a gente tem muito case por aí, né, de outros homens que referenciam mulheres. Então, e agradecer, né, principalmente ao time do Open, a Maria Clara que está aqui, né, a Carol, que está ali no cantinho, o Toya, né, nosso embaixador, He for She, a Carla, que está cuidando das redes sociais, que está online, e a Elementar, né, que apoia a gente com os conteúdos do LinkedIn, né? Então tem bastante gente aí apoiando. Ah, e o Thiago, né, que eu sei que está online também, que está apoiando na parte de produto agora, principalmente. Então, gratidão a todos. Vou passar para o Wilton, né, dar sua mensagem final, e a gente vai ficar aqui para responder as perguntas de vocês, tá? Bom, gente, obrigado pela paciência aqui né, e pela escuta. Bom, pessoal, assim, eu acho que eu já falei demais, assim, né? Acho que a minha mensagem final é isso: façam terapia. O problema do mundo está na cabeça das pessoas. Senão, aberto aqui as perguntas. Obrigado. Vamos lá, quem é que pergunta?
levar o microfone para lá? Ok, boa tarde a todos. Muito obrigada, Wilton. Obrigada, Michele. Wilton, eu sempre falei que a mudança sobre essa ótica de diversidade, ela só acontece do coração para fora, né? Não é da razão para fora. Ela tem que ser sentida. E para mim ficou muito claro quando você disse que o seu gatilho foi a paternidade de uma menina, né? Como que em organizações onde a gente precisa fazer o movimento e isso precisa acontecer, eu tenho a absoluta convicção que a liderança tem que puxar isso, mas como a partir da liderança eu consigo convencer as pessoas, não usando tão somente a cabeça, mas o coração. Meu nome é Ana Paula. Obrigado, Ana Paula. Essa pergunta é dificílima, né? Você está me colocando aqui num canto complexo, porque eu não tenho essa resposta definitiva, né? E acho que ninguém vai ter. O que que eu observo? Como eu trabalho com muitos executivos, essa é uma provocação que a gente tem feito constantemente para os modelos de gestão. Principalmente quando os executivos querem, que eu tenho visto muito, isso é um ponto importante, eu tenho visto muitos executivos virem nos procurar para fazer um trabalho que é de escuta, né, dos profissionais da empresa, dos colaboradores. De escuta no sentido de entender e ouvir se os direcionadores estratégicos, como é que eles podem virar objetivos e resultados chaves, tá? E nesse momento em que a gente é provocado para fazer essas colaborações, eu estou falando que às vezes são colaborações com 70 pessoas. Então a gente coloca 70 pessoas num evento, né, a partir de algumas diretrizes estratégicas da empresa e provoca essas 70 pessoas através de oficinas, de workshops dinâmicos, para que eles digam quais são os objetivos e resultados chaves que aquelas pessoas pretendem para aquela empresa. Tá? Então, esse é um exercício muito interessante. E eu já percebo uma mudança nas organizações, não vindo daquele processo decisório top-down. Tá? E a partir desse trabalho colaborativo, você vê vozes se sobressaindo, né? Vozes femininas, aspectos até de masculinidade tóxica sendo percebidos. Isso é muito legal. Tá? O, 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 eu acho que a gente não pode se conformar com o modelo que está. Né? Eu acho que essa inquietude é individual, a gente não pode se conformar. Eu já vi situações numa empresa que eu olhava assim, uma executiva, e ela tinha uma potência gigante, mas quando estava num determinado contexto, essa potência não aparecia. Né? E aí você fala assim, alguém tem que mudar isso. E às vezes é preciso que haja um he for she naquele momento, entendeu? Essa sensibilidade. O aspecto é complexo porque o aspecto ele não é a tua pergunta ela é complexa porque não é uma coisa tão lógica, é emocional. Essas pessoas têm o que elas têm de contexto cultural? Acho que esse é um ponto que a gente deve observar. O que essas pessoas têm de contexto cultural e como é que você vai conseguir entendê-las a partir do contexto cultural para que elas tenham um processo de mudança? Porque foi isso que, de certa forma, aconteceu na minha experiência. Tá? Então, às vezes, você está com uma pessoa muito dura ali, com uma cabeça muito engessada para um processo de mudança, e aí você vai num processo investigativo de cultura, de história, de relações, de entendendo por que aquilo está do jeito que está. Então, assim, se você não está na alta gestão,
você não tem acesso, você está, digamos assim, no middle management para baixo, ou até na camada mais operacional, eu acho que, inteligentemente, é tentar entender de quem está lá em cima todos esses aspectos, tá? Porque não é só porque é o chefão, ou a chefona, ou etc. Porque eu estou falando aqui, eu falo muitas vezes os exemplos de homens, mas tem muitas mulheres executivas que lideram pela energia, pelo arquétipo masculino pra caramba. Manda calar a boca, e etc. E tal. E esmaga, são super dominadoras, super controladoras, né? Falando assim, me lembrou da minha mãe. Tive que lidar com isso também. Se ela tiver, ela vai ficar brava comigo. Ela fala, não foi! Você está mentindo! Brincadeira. Ela é ótima, muito amorosa, né? Mas a gente sempre tem um complexo lá com a mãe. Pois bem, então eu acho que essa é a questão, é entender o contexto cultural. Eu acho que o contexto cultural diz muito sobre a pessoa, né? E aí você tem uma técnica da própria etnografia, que é a netnografia. A gente fazia buscas online e a gente começava a entender o contexto cultural da pessoa, não precisava conhecer a pessoa, entendeu? Então você olhava o Instagram, você olhava não sei o quê, você olhava nananá, aí você começa a fazer umas relações. Então. Aí você começa, sabe o stalking, né? Eu estou stalkeando alguém. Isso funciona para você entender o outro, cara. Você começa a entrar no universo do outro, você começa a perceber o universo do outro. De repente tem uma conversa que se troca com aquela pessoa, passando no corredor, eu falei, seu filho está bem? Toma um susto. Só que eu tenho filho, filha. Não, é que eu vivo. E aí você começa a entrar no. Está me stalkeando, é demitido. Não, assim. Então, eu acho que talvez seja essa a saída, sabe, das questões, dos aspectos culturais. Eu sofri muito vindo para São Paulo, eu estou há 10 anos em São Paulo, por conta das características culturais. Eu venho de uma cultura que o cara, antes de perguntar o teu nome, te convida para almoçar em casa. No Pará é assim, entendeu? A pessoa te conhece, te dá um abraço, vira teu amigo, toma cerveja contigo, no outro dia te convida para. Vai, passa em casa, não, vem jantar, porra, toma aqui, depois você vai pro hotel. Eu vi as pessoas relatando e falavam assim, Nova é um povo muito acolhedor, etc e tal. Mas chega num determinado, às vezes, que é sem limite também, entendeu? É. Eu ficava ofendido quando eu conhecia uma pessoa, ela não me convidava para ir para casa dela. Morei 10 anos no Rio de Janeiro, não fui para casa de um. O Rio de Janeiro é só na praia. Vamos na praia, só que ele não diz quando, nem que praia. Tem a característica cultural do carioca. A gente toma um chopp na praia. Nunca fui na casa de um amigo carioca, porque era assim, era fora da casa, entendeu? E às vezes eu falava, pô, mas é meu amigo, não é meu amigo? Que tipo de relação eu tenho? Tá bom. Aqui, tá. Posso deixar um espaço para uma pergunta online, e aí depois tem uma aqui e tem, né, a Maria Clara está administrando as outras. Carol, você pode falar em voz alta porque... tá contigo? Olha, que maravilha. A Milena está perguntando, na verdade ela fez 3 perguntas, vou empacotar. Eficiência. Como vocês definem qual projeto conseguem atender, segundo o modelo de negócio apresentado, e se todo negócio já deve ter estruturado um plano de negócio já validado? Aí ela completa perguntando se esses projetos são, em geral, voltados para a tecnologia. Ficou. Não são projetos em geral voltados para tecnologia, foi no passado, e a gente, para ganhar mercado, foi muito para esse lugar. Geralmente, a gente dificilmente trabalha com projetos na fase de early stage, porque geralmente os nossos contratantes são grandes empresas, tá? A gente tentou por um tempo trabalhar com empresas iniciantes e a gente não achou um modelo. Então, às vezes, quando chega uma empresa iniciante, é melhor a gente dar referências e recomendações, porque senão vai ser caro nos contratar, entendeu? Eles não vão ter um orçamento específico. A gente conseguiu quebrar um pouco disso no passado, quando a gente montou programas de aceleração corporativa, e quem pagava a conta era a corporação, para a gente acelerar empresas iniciantes em 2 diferentes estágios, né? No early stage e até no estágio maior de maturidade. Programa de Open Innovation, só que a gente levava a metodologia para as startups. E aí a gente conseguia o financiamento necessário para levar esse conhecimento e ajudá-los a dar o projeto. Agora,
Que tipo de projeto a gente escolhe? Depende do momento que a gente está vivendo, né? A gente está na seca, precisando de grana, a gente pega qualquer projeto. Se fosse da vida de empreendedor, mano, no Brasil, é osso. Ano passado, puta, que ano, velho. A gente tem clientes grandes, multinacionais. Eu tive num mês 4 projetos cancelados, assim, do dia para a noite. Do dia para a noite. Com uma equipe toda montada para atender os projetos nos próximos 6 meses. Aí o que você faz? Você fala, meu, o que tem aí do lado para a gente resolver? E aí você vai pegando essa diversidade de projetos, depende do contexto que você tem. A gente conseguiu chegar num nível hoje em que a gente cria alguns programas, como um que a gente tem na Ambev, chamado Dagbar, Líderes do Futuro, que já trabalhou com 160 lideranças negras dentro da Ambev, que é um projeto que tem a camada de desenvolvimento pessoal, através de uma visão de desenvolvimento humano, uma visão antropológica para o reconhecimento do que é um racismo organizacional, estrutural e social, né? E de uma identificação daqueles profissionais também se reconhecendo como pessoas negras dentro de uma organização que, pela sua estrutura social, não estou dizendo que a empresa mas pela estrutura social é racista, né? E através de desenvolvimento de projetos. Então, o que eles entregam para a organização dentro desse programa? Projeto. Eles se aquilombolam em times e entregam projetos, os indicadores. Ó, tá aqui, o indicador é esse, a EBITDA é tanto, não sei o que, tá aqui. Ó, criei um projeto lá para vertical tal, para vertical tal. É um programa de intraempreendedorismo encapsulado dentro de um programa eu não vou nem dizer de capacitação, porque eles são super capacitados, mas de agrupamento de lideranças negras para alçar até cargos até maiores. É um projeto bem bonito, parabéns até pela Ambev por incentivar esse tipo de projeto. Mas a gente criou lá atrás o desenho dele e tentou vender para o mercado. Mas não é a grande maioria, na verdade é a exceção desses tipos de programas que a gente consegue criar. Na verdade, a ponte aqui. Meu nome é Gabriel, tá? Tá, agora entendi. Então, meu nome é Gabriel e a minha dúvida seria um pouco, primeiro, obrigado pelo evento, obrigado pelo convite, Maria Clara, estou encantado aqui esperando os próximos já. Mas a minha dúvida era um pouco mais prática, daquelas duas situações que você trouxe, que aconteceu lá na Kivo, não é isso? Que foi a da que a sua sócia passou lá e acabou saindo do projeto, e a da sua consultora mais nova, né? E a gente trabalha num mercado, lá na Find.me, que é um mercado bem de uma característica cultural, como você falou, né? Bem ruim e bem machista, e tanto minha sócia quanto outras mulheres lá na empresa também já sofreram com situações parecidas. E tanto eu quanto a gente assim já se discutiu várias vezes, né? De qual posição tomar nessa situação, né? Então, por exemplo, de se você faz esse reforço ou em algum momento e pode sobrepor ou compra uma briga pela tua equipe com aquele possível cliente, às vezes até deixa de ser cliente, né? Então, eu fiquei na hora que você falou, só você tem que sair do projeto, eu fiquei aqui, será que ele vai continuar no projeto? Não vai? A gente sabe que empreendedor às vezes isso pesa muito, mas como que fica para tua sócia ou para aquela consultora, para a cultura dentro da empresa que você aceitou continuar com aquele tipo de cliente? Por mais que você trabalhe de uma maneira transformacional, a gente não é tanto assim, é mais um SaaS. Então, não sei, eu queria entender um pouco mais de como que ficou dessa situação que aconteceu da porta para fora, como que ficou da porta para dentro e qual que é a tua opinião do que seria o ideal? Gabriel, né? Obrigado. Tá, vou contar desse caso que você falou com a minha sócia. Primeiro que ela ficou fera, e aí ela falou, eu não vou sair PN desse projeto. Eu falei, claro que não, você só não precisa aparecer, ó, que está escrito aqui. Se ela aparecer aqui, você não precisa aparecer. Deixa que... Aí eu assumi com o meu sócio, falei, deixa que a gente assume, mas a entrega vai ser sua, o modelo de pesquisa é seu e tal. Mas o que foi interessante é que o próprio executivo saiu fora, ele também não quis participar, entendeu? E isso foi bom nesse aspecto, porque a gente fez com os outros que até se sensibilizaram com o ocorrido, tá? Então, vieram pedir desculpa para a gente. Tinha uma pessoa específica, que era um arquiteto que estava trabalhando no projeto, veio falar com a gente, pô, releva e tal. Então, esse foi o aspecto. A gente combinou internamente, mas isso foi bom também para ela, porque aí ela passou a perceber o limítrofe, o limite de até onde ela pode ir. Ela não tinha testado esse limite.
Ela testou e foi e aí ela viu a resultante. E ela testou porque ela é muito aguerrida, muito também agressiva, né? Então esse foi um equilíbrio que a minha sócia foi aprendendo a ter, tá? Beleza. Com a profissional, a consultora que trabalhou com a gente, foi uma coisa interessante, porque tem reuniões que a minha sócia me leva, ela falando, eu só estou te levando lá porque tem um monte de homem branco, hétero, cis, e é para você concordar com tudo que eu vou falar. Eu falei, beleza. Tem que combinar o jogo. Tem que combinar o jogo. Porque o que não pode acontecer é você deixar isso acontecer e passar o pano. Entendeu? A gente não pode deixar ver a situação, deixar acontecer e passar o pano. Nesse momento, eu acabei não contando. O que aconteceu? Estava a minha sócia, estava a consultora defendendo o projeto e a gente já tinha combinado o jogo. Nas primeiras situações que foram acontecendo, eu fui falando, mas aí eu me toquei, a Carol olhou para mim, o cara falou assim, merda você está fazendo, cara? Você tem que deixar ela falar, entendeu? E não você entrar no jogo aqui dos caras. E aí eu falei, e aí eu me toquei do que estava acontecendo, e aí eu falei assim, não, pessoal, mas ela já explicou. Vocês querem que ela explique de outra maneira? Porque eu entendi muito bem. Então, eu não a silenciava, pelo contrário, entendeu? Eu cedia o palco para que ela pudesse se manifestar. Então, assim, porque se você silencia, aí você entra no jogo dos brothers. Talvez seja essa a lição, vocês entenderem como é que vocês conseguem se apoiar para que um não seja silenciado nessa cultura que, de certa forma, pode ser mais tóxica, entendeu? Talvez eu acho que seria esse o caminho, que foi o caminho que a gente começou a combinar o jogo e se apoiar. E aí o que era interessante é que os consultores que estavam com a gente se sentiam seguros. E aí eles iam para também, né, se empoderando, e aí ele não vou dizer para cima, né, porque não é para cima, eles iam com mais confiança, mais aguerridos e tal, levantavam o tom de voz quando eu tinha que levantar, entendeu? Era uma coisa assim que funcionava, né? Porque acontece exatamente isso, né? Para silenciar uma pessoa, o cara ou a pessoa começa a levantar o tom de voz, se não levantar o tom de voz é agressivo. Se a pessoa não está blindada e com apoio ali para isso acontecer, o que vai acontecer é que ela vai ficar silenciada. Milton, eu gosto muito dos exemplos que você traz, justamente porque faz a gente olhar para nós, né, os problemas que a gente está passando e pensar como é que a gente pode resolver do nosso jeito que faça sentido para a gente, para a cultura, para a empresa, né, na organização onde a gente está. Então, eu acho que é muito pensar dessa forma, né, de encontrar os caminhos, né, de como é que a gente muda, né. Em primeiro lugar, é consciência, como você disse, né, entender os vieses e depois o que a gente proativamente pode estar fazendo, promovendo para que essa interlocução aconteça, né. Temos mais perguntas aqui, né? 3. 1, 2, 3, 4. Oi, tudo bem? Eu sou a Jéssica Simões, eu sou fundadora da Aster. É uma empresa, nós nos nomeamos hoje como uma content house 100% feminina, formada por jornalistas ghostwriters especializadas em produção de conteúdo para lideranças no LinkedIn. Eu tenho déficit de atenção, então eu anotei minha pergunta para não me perder. Vocês falaram muito aqui sobre como foi a construção, principalmente o Wilton, né, da tua jornada, né, que existe aí um meio do caminho entre você ter feito terapia e tal, para você driblar essa questão da tua masculinidade tóxica, que isso foi muito importante para você. Hoje eu abraço uma pauta muito voltada para a questão do protagonismo feminino, voltada para as relações abusivas também, né, e como as mulheres, elas não são só silenciadas no trabalho, nós somos também silenciadas em casa. Eu gostaria de saber como que, de uma maneira prática, vocês, como pessoas profissionais e estratégicos, né, empreendedores, enfim, como é que a gente pode integrar a conscientização e o enfrentamento das relações abusivas também para fora do ambiente de trabalho, né, para promover um ambiente mais seguro para as mulheres. E, embora esse seja um tema muito pessoal, né, mas é quase universal na vida aí das mulheres. E até para você entender o motivo dessa minha pergunta, nós sabemos que as relações abusivas hoje, elas têm um ponto muito importante na produtividade da mulher dentro das organizações, né? Então, quando a gente vive isso fora de casa, isso reverbera também dentro das organizações.
Vocês têm algum plano? Vocês têm alguma sugestão? Vocês trabalham em cima dessa pauta dentro das organizações? Ou isso talvez não seja ainda um ponto a ser levado em consideração? Olha, desculpa, eu não vou conseguir te atender porque não é uma pauta que a gente trabalha. Na verdade, eu vi um case uma vez numa palestra do pessoal do Magazine Luiza com um case maravilhoso, né? Sobre essa temática. Eu acho que é a única referência que eu posso te dar. Porque não nos chegou em nenhum momento algo dessa natureza, né? De trabalhar essas questões de violência e doméstica ou coisas fora do ambiente de trabalho. Geralmente a gente trata essas questões mais de projetos voltados para negócios, serviços, né? Basicamente, comunicação, como criar práticas mais colaborativas de pensar estratégias empresariais. Então, fica mais nesse campo, tá bom? Eu posso falar como mulher do Brasil, né? O Grupo Mulheres do Brasil é fundado pela Luísa Trajano, né? De repente, até quem pode dar detalhes dessa iniciativa, né? De como é que a gente previne violência contra a mulher é a própria Fabi, que está aqui, né? Que representa aí o levantar a mão aí. Mas só para dar uma resposta para ela, né? Assim, o que acontece? Eu acho que a gente precisa entender os vários níveis, né, da questão de abuso. Assim, eu acho que primeiro separar as caixinhas, né? A gente realmente precisa entender isso, em primeiro lugar. E aí, quando a gente olha, a gente está falando de um sexismo, né, é questões culturais. É realmente pensar em atividades, em como que a gente promove interlocução entre as diferenças e traz realmente atividades como essa, como esse debate que a gente está fazendo, que causam desconforto e faz a pessoa entender que existe feminino e masculino dentro dela. Em primeiro lugar. Para mim, trouxe um conforto enorme, gente. Porque isso que eu comentei com vocês, de que participar de uma organização feminina onde as coisas demoram a concretizar, também é um desconforto muito grande, porque a gente também lidava com projetos, né? Dentro do Mulheres do Brasil, a gente capitaneou vários projetos. É um desconforto muito grande. Eu também queria ser mais assertiva. Aí eu tive que fazer um olhar para dentro. Tá, por que que nesse ambiente eu não consigo equilibrar o meu feminino? Em outro ambiente do mercado de trabalho, o meu masculino ele bate lá no teto, eu me torno mais agressiva do que muito homem. Eu muitas vezes fui assim, né? E várias amigas, assim, agradeço até hoje de coração que me trouxeram isso com muita claridade. Olha, a forma como você está expondo as suas ideias de uma maneira, não é uma pessoa que vem do sul do Brasil, tem que também ter um pouquinho aí de spoiler aí nessa parte, né? Poxa, vamos dar um adendo, né? A questão cultural de onde eu nasci não beneficiava que eu fosse soft. Lá tudo é muito rígido. A educação onde eu fui criada é muito rígida, né? Então, tudo que vocês imaginam como regras estava dentro da minha cabeça e o mundo tinha que ser daquela forma. Então, eu acabava sendo muito dura. E aonde eu tinha, né, que eu entendia que era mais assertivo ser daquela forma, era no mercado de trabalho. Isso é uma coisa, eu acho que é consciência. Quando a gente se provoca em estar em lugares diferente daqueles que a gente costuma estar sempre, é que a gente toma esse tipo de consciência. Eu levei muitos anos para entender esse feminino dentro de mim, precisando que ele fosse espelhado para o lado de fora, dentro do Grupo Mulheres do Brasil, liderando várias mulheres, para conseguir fazer o caminho de volta e aí sim, sempre estar consciente do que está acontecendo comigo e fora terapias e outras, né, coisas que a gente busca. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa, existe muita iniciativa dentro de organizações que dá para colaborar pensando em estrutura de projeto, porque, sinceramente, gente, eu não acredito em receita de bolo, tá? Tem muito case, muita inspiração aí no mercado que a gente pode trazer, né, como referência de projeto, mas precisa partir de dentro da empresa. Para a gente colaborar junto e pensar que tipo de mecânica, que tipo de iniciativa aqui realmente vai surtar efeito efetivo nessa comunicação, nessa interlocução, para aí a gente medir resultado, né? Então, precisa co-criar. Agora, enquanto sociedade e organização civil, o Grupo Mulheres do Brasil está com uma meta aí da gente, né,
acabar com a violência contra a mulher em 5 anos. 5 anos. Tá? E a gente está falando aí de um grupo, né, orgânico de 120, mais de 120 mil mulheres no Brasil e no mundo. E aí, se vocês quiserem saber como participar, é grupomulheresdobrasil.org.br, e a Fabi aqui no final, ela responde para todo mundo como é que funciona e pode participar. A gente tem muita iniciativa lá acontecendo. O pessoal do online tá precisando encerrar, mas aqui tem pergunta ainda, e eu preciso abrir, por isso que eu vou deixar a Fabi aqui para ela responder. E a gente vai para o happy hour depois, né? A gente saindo daqui, a gente saindo ali para o Chroma, aqui no final da rua, né? No Chroma Beer, no 472, né? Quem que é a próxima pessoa? Agora pega o princípio do masculino e traz o foco. Boa noite a todos. Eu sou a Bia Fioretti. Fui diretora de criação durante muitos anos em grandes agências de publicidade. Eu comecei como diretora de arte, à medida que eu fui alcançando, passando para a direção de criação e assumindo liderança de várias equipes, eu senti isso que a Michelle falou, de estar endurecendo, e aquilo que me levou à criatividade do meu sucesso, eu comecei a endurecer dentro da liderança. Até que eu descobri o que era liderar através dos hormônios. Então, uma das coisas que é muito claro da gente trabalhar em Riforchi é entender que a mulher trabalha de uma forma cíclica e o homem numa forma linear. E se você quer trabalhar com essa mulher de uma forma linear e esperar que ela seja todos os dias da mesma forma, e ela tendo hormônios com doses e potências, porque os hormônios eles dão muito mais bônus do que ônus. Eu acabei deixando o mundo corporativo, indo para a área da saúde, trabalhando com comunicação e saúde. Então, uma das coisas que eu acho muito importante quando a gente qualifica o que é este feminino, independente do que corpo que esse habita, é entender a potência e o que eles podem te oferecer, legitimar o que é uma TPM e o que ela pode trazer dentro do mundo corporativo, de foco de projetos. Então, quando a gente compara, eu queria trazer essa reflexão. A gente entender que funcionam em órbitas diferentes, um linear e outro cíclico. Era isso que eu queria trazer. Obrigada.